diabetes mellitus. Inicialmente eu vou falar sobre a gravidez, então hoje vocês vão ver durante a explanação que as hiperglicemias hoje, elas representam, deixa eu usar o marca-texto, elas representam a intercorrência clínica mais frequente da gestação, atingindo no nosso meio quase 20% das gestantes. O que quer dizer isso? Você imaginar que tem 100 gestantes alinhadas nessas fileiras, quase que uma fileira inteira aqui corresponde a 20%. Então, 20% das nossas gestantes têm a hiperglicemia. Vamos tentar entender o que quer dizer isso. Eu não vou entrar em detalhes epidemiológicos do diabetes, mas só para chamar a atenção que a proporção de mulheres é maior e para elas, para a mulher, o risco mais importante para desenvolver diabetes mellitus do tipo 2 e a síndrome metabólica é exatamente o antecedente obstétrico de diabetes mellitus gestacional. Então, para nós é muito importante identificar no nosso pré-natal quem são essas mulheres que desenvolvem hiperglicemia e o conceito de diabetes mellitus gestacional. No Brasil, é o 4º país do mundo que tem a maior taxa de diabetes mellitus e estima-se que a porcentagem de diabetes mellitus gestacional no nosso SUS seja em torno de 18%. Então, se nós somarmos a hiperglicemia decorrente das mulheres que desenvolvem diabetes mellitus gestacional, mais as diabéticas que nós chamamos de pré-gestacionais, aquelas que já entram na gravidez com diagnóstico de diabetes, seja tipo 1, 2 ou qualquer tipo de diabetes que ela tivesse, já se fosse portadora antes de engravidar, e mais aquelas que desenvolvem um diabetes mellitus durante a gravidez, nós podemos chegar a 20% das nossas grávidas com diagnóstico de diabetes e hiperglicemia. Então, o nosso problema é a hiperglicemia na gestação. Então, como é que funciona isso? Eu vou ter aquelas que têm diagnóstico pré-gestacional, que pode ser uma DM1, DM2, ou qualquer um dos outros grupos que vocês conhecem muito bem. Eu tenho as diabetes mellitus na gestação. O que é? É aquela gestante que vai ter o diagnóstico de diabetes mellitus, chamada de overdiabetes, é uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, ou ela fez um teste de tolerância glicosa de 2 horas e alguma glicemia foi maior que 200. Então, essa paciente ela é rotulada como portadora de diabetes mellitus na gestação. E o grupo das diabéticas gestacionais, quem são essas? Aquelas que têm glicemia de jejum entre 92 e 125, então, acima de 92, ela já é diabética mellitus gestacional, desde que seja menor que 125, porque se ela tiver 126, ela já pertence ao grupo de diabética com overdiabetes. Ou ela tem um valor alterado no teste de tolerância à glicose oral. Então, sempre houve muitas dúvidas, muitos questionamentos, cada escola tinha um conceito diferente, cada sociedade agia de uma forma, e por uma felicidade muito grande, nós nos reunimos. O que eu digo nós? Todas as grandes escolas que trabalham com diabetes e gravidez. Seria nós aí pelo ABC, o pessoal da USP, da Escola Paulista, da Santa Casa, Ribeirão, Botucatu. Então, todo esse grupo, mais a Sociedade Brasileira de Diabetes, mais a Organização Pan-Americana de Saúde e mais o Ministério da Saúde e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, todos nós nos sentamos numa mesa para formalizar, para discutir, conceituar esses critérios de diabetes que a literatura internacional toda ainda discutia bastante. E nós definimos o seguinte: o Brasil é um país continental. Pode ser que eu vou impor uma forma de diagnóstico que seria muito boa para a capital de São Paulo, mas, de repente, não existe viabilidade financeira ou técnica em alguma cidadezinha do Piauí. Então, nós estipulamos um critério diagnóstico imaginando se eu tiver viabilidade financeira e disponibilidade técnica total. Então, aqui eu faço 100% de diagnóstico. Como é que seria isso? Quando eu tenho esses recursos, eu começo um pré-natal com menos de 20 semanas, a primeira coisa é uma glicemia de jejum,
Se ela for maior ou igual a 126, eu já fecho o diagnóstico de um overdiabetes, ela já é diabética e ponto final. Bom, a glicemia de jejum veio entre 92 e 125. Nós já comentamos, ela é uma diabética gestacional. E a glicemia de jejum foi menor que 92, ela está no começo do pré-natal. O que a gente faz? Espera até 24 a 28 semanas, submete a nossa gestante a um teste de tolerância à glicose oral de 75 gramas, colhendo jejum 1 e 2 horas. Esse teste pode representar o seguinte: se um dos valores ou o jejum for maior que 126, acabou a propedêutica, ela é diabética e encerramos. Se alguma glicemia ou a glicemia de 2 horas for maior do que 200, fechei o diagnóstico de diabetes manifesto e acabou. Porém, se não atingimos esses valores, mas a glicemia de jejum está entre 92 e 125, 1 hora maior ou igual a 180, 2 horas entre 153 e 199, nós vamos dizer que ela tem diabetes mellitus gestacional. Então, é assim que a gente faz. Se ela chegou com mais de 20 semanas, então ela vai fazer a mesma coisa, 24 a 28 semanas faz o teste de tolerância à glicose oral e segue o mesmo esquema. E se ela já chegou com mais de 28 semanas, imediatamente ela faz o teste de tolerância e nós vamos ter essa situação. Ou ela é uma diabética pré-gestacional, ou ela é uma diabética, a gente vai dizer que tem um overdiabetes, é uma diabetes mellitus na gestação, ou é um diabetes gestacional. Para poder tomar uma conduta e explicar, qualquer um dos grupos, eu vou trabalhar no sentido de que ela tem hiperglicemia, ela tem um aumento na glicose na gestante. A gestante tem hiperglicemia. Bom, se ela tem hiperglicemia, essa hiperglicemia se transmite para o feto vai ter momentos de hiperglicemia. Se ele está com hiperglicemia, o que ele faz? Como adulto, ele pode ter uma diurese osmótica. E como vocês sabem, o líquido amniótico é composto grande parte pela urina fetal. Então, tendo uma diurese osmótica, eu vou aumentar o volume de líquido amniótico, eu posso ter um polidrame. Então, o excesso de glicose no ambiente fetal pode determinar a polidramnia. Agora, o feto tem muita glicose. Ele tem um pâncreas que está funcionando normal. Muita glicose aumenta a síntese de insulina. Então, eu vou ter um hiperinsulinismo no ambiente fetal, e isso pode determinar algumas coisas. Muita insulina no ambiente fetal, a insulina é um hormônio anabólico, eu posso ter fetos gigas, fetos muito grandes para a idade gestacional, até o limite da macrosomia, que seria o feto com mais de 4 quilos. Ou eu posso ter um retardo na maturidade pulmonar, eu estou falando dentro do feto, os fetos, normalmente, em torno de 36 semanas, já tem certa maturidade pulmonar. Não é para nascer ainda, mas ele já pode ter. Mas quando ele está hiperinsulinizado, a insulina leva a uma diminuição na síntese de surfactante e eu tenho um retardo na maturação pulmonar. Então, muitas vezes, pode nascer um filho de mãe diabética mal compensada, com glicemia muito alta. Essa criança pode ter muita insulina, e ele vai ter um retardo na maturidade pulmonar. O que quer dizer isso? De repente, ele pode nascer com 38 semanas e ter um desconforto respiratório importante, porque ele não produziu o surfactante que ele deveria produzir. Isso é tão interessante que eu consigo reproduzir isso se eu pegar uma placa de PET e colocar pneumocitos tipo 2, coloco todo o substrato necessário, os pneumocitos vão produzir surfactante, que é o papel deles. Mas se aumentar a concentração de insulina nessa placa, eu vou bloquear a síntese surfactante. É isso que acontece no feto, um retardo na maturação pulmonar. E eu posso chegar até óbito fetal. Opa, por que o feto vai morrer? É um elemento aqui em cima que agora apareceu que chama malformação. Às vezes ele morre por malformações incompatíveis, porque às vezes eu venho de uma diabética pré-gestacional, que engravidou num ambiente absolutamente hostil para a gestação, e eu posso ter mais malformação. Ou ele pode morrer porque esse excesso de glicose pode aumentar a hemoglobina glicada do feto, e com isso ele vai liberar mal
vai liberar mal oxigênio, essa hemoglobina vai liberar mal oxigênio, não posso ter comprometimento da oxigenação do feto. Ou ele vai, como tem uma dificuldade na liberação do oxigênio por causa dessa taxa de hemoglobina glicada fetal muito alta, eu posso ter uma poliglobulia para compensar isso e uma viscosidade sanguínea aumentada, e eu posso ter uma trombose vascular. Então, o óbito fetal, e que muitas vezes foi o grande medo de quem trabalhava com diabética na gestação, ele pode ocorrer, e isso é decorrente de uma má compensação da nossa gestante. Glicose muito alta vai desenvolver tudo isso. Tudo isso que eu estou falando é no ambiente fetal. E no ambiente do recém-nascido? Bom, se ele nascer, ele pode ser macrossômico, ele pode ter hipoglicemia, porque eu fecho o cordão, para de chegar a glicose, ele está momentaneamente num ambiente hiperglicêmico, traumas de parto, porque o feto é muito grande, ele pode sofrer durante o parto, ele pode ter sofrimento fetal, ele pode ter fraturas, porque ele é muito grande. Membrana hialina, já falei, pode ter um retardo na maturação pulmonar, e eu tenho a membrana hialina. As malformações que nós comentamos, elas podem ser de qualquer natureza. Prematuridade, por que vamos ter prematuridade? Eu posso ter prematuridade porque é uma diabética, a diabética pode ter uma pielonefrite, uma infecção, pode. Então eu posso ter um parto prematuro porque ela está em cetoacidose, eu posso ter um parto prematuro porque ela tem uma infecção, uma pielonefrite ou uma infecção dentária que descompense tudo e vai ter um prematuro. Mas grande parte da prematuridade é o medo de que ocorra o óbito fetal. O obstetra interrompe a gravidez antes, daí ele acaba tirando o quê? Um feto prematuro, e se ele tem tanto medo e tira um prematuro, provavelmente ele não compensou bem a paciente. Então, ele deve ter deixado ela com glicemia alta. Então, eu vou tirar um prematuro, eu vou tirar um feto que vai ter um retardo na maturação pulmonar, e ele vai, às vezes, morrer de prematuridade lá no berçário. Então, gente, eu posso ter óbito fetal, eu posso ter óbitos neonatais, tudo decorrente dessa fisiopatologia que nós apresentamos. Mas esse é um panorama que eu conhecia há 30, 40 anos, quando a gente não compensava as nossas pacientes diabéticas. Eu vou contar um segredo para vocês. A gente vai ficando mais velho, eu acho que eu participei, se não me falha a memória, do primeiro consenso de diabetes da SBD. E eu era o único obstetra naquele momento participando desse evento, e a gente conversava, a professora Maria Inês estava presente, ela mexia muito com grávida, mas ela era endócrina, e a gente tinha que definir para toda a equipe qual é a hemoglobina que a gente deveria ter para liberar uma mulher diabética para a gravidez. E com todos os conhecimentos que nós tínhamos, a gente fala, tem que ter uma hemoglobina normal. Ela tem que ter 6 hemoglobina para poder deixar ela engravidar. E todo mundo deu risada, falou, ninguém vai engravidar mais, porque ninguém tem hemoglobina normal. Mas isso era naquela época. As coisas mudaram. Hoje, a gente consegue que as nossas pacientes engravidem com hemoglobina normal. Quando elas têm hemoglobina glicada elevada, a gente concorre com uma alta taxa de malformação. Para vocês terem noção, uma hemoglobina glicada de 11 já entra na gravidez com mais de 20% de malformação. E o interessante é fazer com que essas mulheres normalizem as suas glicemias, que elas estejam com hemoglobina normal, daí nós liberamos a gravidez. Isso é muito importante, comentar sobre isso com endocrinologistas, porque as diabéticas estão nos consultórios dos diabetólogos e dos endócrinos. Então, para liberar uma moça para engravidar, ela tem que estar com hemoglobina normal, vamos deixar ela compensada. E a grávida também tem que estar com glicemia normal. O que é normal? Jejum menor que 90, pós-prandiais de 1 hora menor do que 140. Antigamente a gente usava 2 horas, era menor que 120. Melhor ainda, menor que 130, 2 horas. Se a mãe tiver com glicemia normal, o feto vai ter glicemia normal. Agora, para conseguir um bom resultado, é importante um bom pré-natal com a equipe que conheça as duas situações, a gestação e o diabetes. O obstetra tem que entender um pouco de diabetes e o endocrinologista tem que entender por que tudo isso é importante. Então, vamos lá. Os hormônios
Por que que acontece isso na gravidez? A grávida tem muitos hormônios, tem estrógeno, progesterona, lactogênio placentário, cortisol. Todos esses hormônios têm um efeito contra-insulínico e eles vão aumentando na gravidez. Conforme eu evoluo aqui para as 40 semanas, esses hormônios vão aumentando. Então, tanto hormônio contra-insulínico, a grávida deve ter glicemia mais alta. Não. Tem tanto hormônio contra-insulínico, mas a grávida tem um pâncreas funcionando e vai produzindo insulina para compensar isso. Agora entendi, então. Então, a grávida tem glicemia normal, igual se ela não fosse grávida. Não, não é nada disso. Existe um outro aspecto, que é a paciente, se nós imaginarmos que eu imagino aqui dividir a gravidez em os primeiros 2/3 da gravidez, aqui os 2/3, e aqui o último terço, isso daqui é a fase anabólica da gravidez. Então, na fase anabólica, o que acontece? Ela armazena toda a glicose na forma de glicogênio, etc., e ela não eleva a glicemia da gestante nesses primeiros 2 trimestres, ela tende a ser mais baixa porque ela arquiva tudo. E na terceira fase, no terceiro trimestre, ela mobiliza essa glicose, mas não sobe a glicemia, porque ela mobiliza para passar para o feto, porque agora ele vai precisar disso e a tendência é a glicemia mais baixa. Então, durante toda a gravidez, a glicemia é mais baixa. Agora, a grávida produz insulina, que, digamos, quando ela começa, ela produz isso, mas vai evoluindo, ela vai produzir bastante. Não é que ela não tem insulina, olha quanto que ela está produzindo. Só que não produz tudo o que precisa, ela tinha que continuar produzindo. E algumas grávidas, de repente, não produzem mais, ou elas têm uma resistência maior. Daí começa a ter uma deficiência de insulina a partir de um determinado dia, e a partir desse dia, a nossa pacientinha desenvolveu um diabetes gestacional. É isso que acontece. E como eu vou tratar os meus pacientes? Seja diabética gestacional, seja tipo 1, seja tipo 2, seja pancreoprima, qualquer diabética, o que eu quero é que ela tenha normoglicemia. Eu estou tratando da minha diabética durante 9 meses e tem que estar muito bem tratada para o resultado perinatal ser bom. Eu não vou entrar no mérito de que o controle metabólico é importante para ter menos lesões vasculares, ao fundo não tenha dúvida. Os senhores diabetólogos têm que manter a paciente compensada a vida inteira para não ter outras complicações. Mas eu, do ponto de vista de gravidez, eu preciso de uma normoglicemia, porque a hiperglicemia é o meu grande vilão. Como que eu vou deixar a glicemia normal? Através de dieta, insulina e atividade física. Isso daí é o que a gente vai tentar fazer com a minha grávida. Então, todas elas vão tentar fazer isso. Que dieta que eu dou? Lembrar que ela está grávida. Eu não posso dar dieta de 900 calorias. A minha dieta tem que ser pelo menos 1.800, 2.000 calorias. Tem que ser hipocalórica, tem que ser balanceada, tem que ser fracionada e rica em fibra. Isso é fundamental. A fibra vai retardando a absorção, ela vai absorver devagarzinho, e aquela insulina que ela tem vai funcionar. O fracionamento é a mesma coisa, em vez dela comer muita comida no almoço, ela come um pouquinho no almoço, um pouquinho depois, a insulina que ela produz vai dar certo. Balanceada e hipocalórica. Então, a dieta é fundamental. E a paciente não pode ficar oscilando dieta toda hora, porque eu já tenho um elemento, uma variável, que é a necessidade de insulina da gravidez, que é crescente. Quando vocês tratam de um indivíduo adulto, ele não tem essa necessidade crescente. Eu vou trabalhar só com a variável atividade física e dieta. Aqui eu tenho que trabalhar com a variável dieta, exercício físico, e a necessidade crescente de insulina da gravidez. Então, eu tenho que tentar fixar a dieta para não ter tantas variáveis. Fixar a dieta não é fixar cardápio. Bom, a insulinoterapia é o tratamento fundamental. Vamos usar antidiabéticos orais? Eles são muito práticos, pode ser que o futuro seja isso, mas hoje ainda não é. Mas por que, professor? Faz mal? Tem muitos trabalhos mostrando que eles funcionam. Tem muitos protocolos que a paciente assina termo de consentimento e a gente dá
porque são trabalhos e ela assina um termo, mas ainda não foram aprovados pelas instâncias superiores, a Anvisa, nos Estados Unidos, o FDA não aprovou também, porque ainda tem que acompanhar a evolução dos recém-nascidos cujas mães usaram antidiabéticos orais na gravidez. Então, a gente não pode prescrever. E quem vai usar insulina? Diabética tipo 1, não tem dúvida. Diabética pré-gestacional tipo 2, que já usava, ou diabética tipo 2, que usava antidiabético oral e que vai ter que usar insulina, que a gente vai substituir. As gestacionais que estão com hiperglicemia que eu preciso usar, e esse ponto de interrogação é para um grupo de pacientes que às vezes eu não fiz o diagnóstico, mas na avaliação dos recém-nascidos, dos fetos, eles têm uma circunferência abdominal muito grande. Então, é autorizado se usar insulina para diminuir ou já para tratar essa criança que já está virando obesa dentro do útero. E como que eu vou manter isso? Através do perfil glicêmico, que é ponta de dedo. Aqui, a gente faz glicemia de jejum e as pós-prandiais de 1 hora. Eu sei que os diabetólogos, os endocrinologistas fazem pré e pós-prandial, porque a gente sempre está acostumado a trabalhar com insulina de ação rápida para ultra rápida, então precisaria da glicemia antes da refeição para saber o que eu vou ter que tratar e depois saber aquilo que ela vai comer, talvez através de contagem de carboidratos, no sentido de saber o quanto mais eu vou precisar da insulina. Eu acho que é válido, mas de repente eu preciso economizar um pouco aí as fitas e a gente pode fazer isso colhendo só as pós-prandiais. Porque eu posso garantir para os senhores que quase sempre, quando eu compensar as pós-prandiais atingindo a minha meta, que é menor que 90 no jejum e menor que 130 no pós-prandial, quando as pós-prandiais estão nesse nível, provavelmente as pré-prandiais estão boas, porque eu não fico mudando toda hora a dose de insulina pré-prandial. Mas isso é um detalhe. Lembrar que diabetes não é só glicemia, que nem eu falei, eu preciso ver se ela não tem hipertensão, alterações de exames de renais, se a creatinina, ácido úrico, a hemoglobina glicada, TSH, porque muitas vezes está associada a problemas imunológicos, então muitas tipo 1 acabam tendo problemas de tireoide também, e de repente uma tipo 1 que está aparecendo aí nessa gestação, fazer eletro, sedimento urinário, cultura, proteinúria, mandar para o dentista, olha, é fundamental. Eu falei de prematuridade, grande causa de prematuridade são as infecções periodontais. Então, fundo de olho, fotografar o fundo de olho para comparar e ver se tem evolução ou não durante a gravidez. Então, na gravidez, é isso que me importa. É uma avaliação sistêmica da mulher, manter essas glicemias dentro do controle, depois a gente pode discutir o que é o controle também. Eu dei uma meta, mas quem lida com diabético sabe. Não é porque eu acertei a insulina que vai ficar bonitinho o resto da vida. Elas vão oscilando e eu sei que a gravidez vai pedindo mais insulina, então como é que eu faço? Como é que eu falo que a minha grávida está bem compensada ou não? Tem um critério aí. E eu classifico as diabéticas grávidas em diabéticas sem complicação ou com complicação. E entendam, senhores, que as complicações não necessariamente são decorrentes do diabetes, elas podem ser decorrentes da própria gravidez ou de doenças associadas. Então, sem complicação, é aquela lisa que só tem, por exemplo, diabetes gestacional, aquela que só tem um diabetes tipo 1 e não tem mais nada. Com complicação, pode ser uma diabética gestacional jovenzinha que tem uma pré-eclâmpsia, então ela está complicada. E o que é compensada? Eu estava dizendo para vocês, para mim, compensada é aquela que antigamente eu fazia no olhômetro, eu olhava o perfil glicêmico e falava, essa mulher está bem, essa não está. Daí nós aprendemos a estipular, tem gente que faz média glicêmica, eu não gosto, porque 30 com 170 dá 200, dá 100. 100 de média está bom, mas ela tinha 30, ela tinha 170, isso não é bom. Então eu prefiro estabelecer uma possibilidade de ultrapassar a meta. A meta é até 130, então eu permito que ela tenha 30% de escapes. Então, se ela tiver 70% das glicemias dentro daquilo que a gente se propôs, eu digo que ela está bem compensada. Mas tem mais um bom senso aí, né?
Não pode ser 30% assim, até a semana passada e nessa última semana tudo ruim. Não, daí eu tenho que corrigir, porque esse tudo ruim, alguma coisa está acontecendo, ou vou ter que adaptar as doses de insulina, ou ela tem uma infecção, etc. E saber também, não adianta estar tudo compensado, e o feto tem indícios de uma fetopatia diabética. Por exemplo, o feto já está com polidrâmio, com macrosomia. Mesmo com glicemia normal, as coisas não estão bem, aí alguma coisa está errada. Então, compensado é isso que eu falei, e não compensado, quando não está compensado. Eu classifico a paciente assim, porque em função disso eu vou determinar o momento do parto. O pré-natal tem que ser muito bem feito, como todos os pré-natais devem ser, mas aqui se trata de uma paciente com uma doença que tem que merecer o cuidado e o coração do pré-natalista. Avaliar o crescimento fetal, avaliar a vitalidade e a maturidade. Então, se a diabética não tem complicação, ela pode... Então, o diabético não tem problema nenhum. Está bem compensado, é uma grávida normal. Essa aqui pode dar luz até no termo, com 40 semanas. A tendência hoje é resolver com 38. Não compensada, eu vou tentando compensar todos os dias da minha vida. Mas se o feto está com fetopatia diabética, ela tem 35 semanas, 36, e já pesa 4 quilos, gente, eu não vou ficar tentando compensar o diabetes e deixando um feto de 4 quilos lá dentro, eu tenho que interromper a gravidez. Então, esse não compensado, eu tenho que definir a idade gestacional que eu vou interromper. Agora, se ela tem complicação e ela está compensadinha, o diabetes não está atrapalhando. Quem vai determinar a interrupção da gravidez é a patologia associada. E se ela não está compensado, esses casos são individualizados. Eu preciso saber o que eu vou fazer, cada caso é um caso. Bom, eu resolvi interromper a gravidez porque o feto estava maduro, estava no termo, ótimo, nasceu. Como é que é o controle clínico? Eu tenho que estabelecer que eu fui aumentando dose de insulina, ou eu introduzi insulina, tudo porque tinha uma placenta atuante. Na hora que eu vou tirar a placenta no dia do parto, eu preciso lembrar que a necessidade de insulina vai abaixar. Então, a gente costuma dar uma dose menor de insulina de manhã para que ela não tenha hipoglicemia. E no dia pós-parto, agora as coisas mudaram. Se ela era uma gestacional que nunca tomou insulina, a gente não vai dar insulina no pós-parto. A gente vai reavaliar a mulher. Não, ela já era diabética do tipo 1. Ela já tomava insulina. Mesmo assim, a gente dá 1/3 da dose que ela tomava antes de engravidar. Era uma insulina dependente que tomava 30 unidades, então no pós-parto eu dou 10. E eu vou ajeitando a dose de insulina. Eu não quero que ela tenha hipoglicemia sintomática no pós-parto, porque ela vai estar com o bebê no colo, eu não quero ninguém desmaiando lá. E eu vou gradativamente acertando a glicemia da paciente. E lembrar que eu consegui meu intento e que essa mulher, se ela desejar, a gente oferece a laqueadura, porque ela vai ter que lidar com uma situação de que ela não pode ter muitos filhos e o sucesso da gravidez, ele depende muito da nossa compensação. Então, hoje em dia a gente orienta que se ela quiser encerrar a série, a gente laqueia normalmente no segundo filho. Essa era a nossa apresentação em relação à gestação.